Olá, tudo bem? Feliz mais uma vez de estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre como a doença é originada no nosso corpo, como que instala-se uma doença no nosso corpo. Vamos lá. Como nós sabemos, o nosso corpo tem a imunidade. Então a imunidade ela tem a finalidade de proteger o nosso corpo por agentes invasores, por doenças, vírus, fungos, bactérias, etc. Então a finalidade da imunidade é proteger o nosso corpo para que ele mantenha-se saudável, livre de doenças e problemas de saúde. Mas e por que se tem imunidade? Por que ocorre a doença? E se tem a imunidade, como que ela sobe e abaixa? O que acontece? Então vamos lá. O nosso corpo ele é constituído de 3 agentes que fazem a nossa defesa. 3 agentes, 3 linfócitos. Os linfócitos, eles têm, ou leucócitos, eles são chamados também células brancas, ou glóbulos brancos, que ele tem a finalidade de proteger o nosso organismo. Então o cérebro ele coordena a medula óssea produz os linfócitos. Nós temos os linfócitos B, o linfócitos T e o linfócitos NK, que é o natural killer. Os linfócitos B e NK, eles passam diretamente para o organismo, ele passa diretamente para o nosso corpo e ele já está pronto para fazer a atividade de defesa. Já o linfócitos T, ele passa pela glândula timo para fazer a maturação ou amadurecimento dessas células, o amadurecimento dos linfócitos ou leucócitos. Todos eles têm quase a mesma finalidade. Esse natural killer e linfócitos T, além das funcionalidades do B, eles servem para prevenir tumores ou cânceres. E essa natural killer, ela libera também um certo hormônio, uma certa toxina, talvez mais certa toxina, que ele acaba matando a célula contaminada. Ou o vírus ali, seja o que for, ele acaba liberando uma toxina para matar aquela célula. O linfócito T, ele também produz um anticorpo específico para aquela especificidade. Então, todos eles são importantes, um trabalha junto com o outro. Porém, nós temos aqui uma questão. A glândula timo, ela fica aqui no centro. Nós já falamos sobre esse vídeo, mas talvez vamos fazer algum outro explicando mais sobre a glândula timo. Então a glândula timo ela fica no centro do nosso peito. Quando a pessoa está deprimida, ansiosa ou nervosa continuadamente, a imunidade dela tem tendência a ficar mais baixa. Quando entra um vírus ou bactéria no nosso corpo, a imunidade ela tem que ser, os leucócitos eles são produzidos em mais quantidades para defender o organismo. E quando tem a depressão, a ansiedade, a imunidade fica mais baixa. Por que ocorre isso? Porque na glândula timo, nessa glândula aqui, ela é conhecida como glândula da felicidade. Por quê? Porque a origem do timo, ela vem do espírito, da alma, ela vem do profundo ser da pessoa. Então ela tem um exemplo muito interessante. Outros falam que é a glândula da vida. Tem várias interpretações. Então se a glândula estiver saudável, o corpo da pessoa vai ser saudável também. Se a glândula estiver doente, a pessoa vai ficar doente. Ou tem tendência a ficar doente, ou desenvolver doenças. Por quê?
Então aqui na glândula timo, não é verdade quando você ou eu, qualquer pessoa, ela fica nervosa, briga com alguém, briga com o pai, com a mãe, com o irmão, blá 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 blá, com a sogra, ela não tem aperto no peito? Por quê? Por que dá aquele aperto, aquela angústia, aquela ansiedade? Por que quando você se preocupa com o futuro, você cria ansiedade? Porque a glândula fica no centro. E quando nós ficamos felizes, no caso saudáveis, a glândula, ela incha, ela traz prazer, ela traz bem-estar para o eu pessoal. E quando a pessoa fica estressada, nervosa, angustiada, todos esses problemas, a glândula, ela desincha, ela fica mais pequena. E ela... E daí com isso fica o mal-estar da pessoa. Nisso, quando acontece isso, o corpo, o cérebro, o corpo é tudo interligado, é uma máquina perfeita. Só que nós, às vezes, estragamos essa máquina. Então, quando nós temos uma atividade física, emocional ou uma contusão, imediatamente aquela parte do corpo, ele manda estímulos para o cérebro ver para a mente o que ela vai fazer. Nisso, ele libera hormônios para aquela região do corpo ou para a glândula timo. E se nós temos duas condições, dois exemplos. Aqui nós temos uma luta, aqui no caso o corpo libera aquela energia, o cortisol, a adrenalina, para aquela região. Nós temos a luta e fuga, que é uma espécie de atividade natural de qualquer ser vivo. Então vamos supor que eu tenho uma invasão de um vírus dentro do meu corpo. Naturalmente, o corpo vai liberar aqueles linfócitos ou células brancas para defender, os soldadinhos, para defender aquela região. Então o corpo vai lutar e ele vai resolver essa questão e foi-se embora. E nós temos a outra questão, que é a de estresse, nervosismo, depressão, medo, emoções, pensamentos negativos, que é um processo que a pessoa fica debatendo-se por várias semanas, meses e anos. Aqui que mora o X da questão. Então aqui o que acontece? Aqui o cérebro libera hormônios, adrenalina, cortisol, para lidar com uma situação que ele precisa aumentar a energia para lutar contra a situação. Só que a situação normalmente aqui são nossos traumas, emoções ou condições mentais que é criado. Ele fica liberando para lutar com a situação, mas a situação ela não existe. Aqui nós temos essa analogia. Então aqui fica um looping infinito nessa questão. Então aqui nós temos o problema foi resolvido, tá ok? E aqui nós temos um problema, por exemplo, que ele não foi resolvido. Pode ser daqui ou pode ser daqui. Só que aqui ele está diretamente ligado aqui. Por quê? O estresse, o nervosismo, a depressão, o medo, emoções, eles abaixam a imunidade. Isso já foi comprovado cientificamente. Ele abaixa a imunidade por questões dos hormônios. Por exemplo, o cortisol. O cortisol ele é extremamente importante para o funcionamento do organismo. A adrenalina é extremamente importante para o funcionamento do organismo, mas dentro da normalidade. E veja, por exemplo, a água. A água é extremamente importante para a nossa vida. É extremamente. Sem água não há vida. Porém, a água ela pode matar, ela pode nos afogar. Então veja como é semelhante o caso. O cortisol ele é que nem água, ele precisa para nós termos atividade no nosso corpo. Sem cortisol a gente morre. Só que com excesso de cortisol a gente morre também. Igual a água. A água, se eu tomar dentro da quantia certa, tranquilo. Mas se eu tomar demais, além de tomar 5 litros por dia, 10 litros por dia, o meu rim vai explodir. É a mesma coisa. Então aqui nós temos a liberação do cortisol. E se eu tiver o problema de estresse, depressão, medo, dentro desse looping infinito, ele vai liberando energia, vai baixando a imunidade e o problema não é resolvido. Nisso vem o vírus, a bactéria,
seja lá o que for, e se instala naquela região do corpo aonde foi abaixada a imunidade, conforme o medo, o sentimento, o nervosismo, o estresse daquela pessoa. Então, o cérebro, dentro da mente, tem milhões de programas instalados. Milhões. Extremamente organizados. Então, ativando um programa daquele, você vai liberar a entrada de vírus para aquela região do corpo. Vírus, bactérias, seja lá o que for. Então, se eu tenho um problema resolvido, tá tudo bem. Então, aqui eu resolvo o problema, ele volta à produção dos linfócitos T para o meu corpo. O meu corpo está protegido nos 3 pilares. Nos 3 pilares do corpo físico nós estamos falando. Então ele está protegido nos 3 pilares. Mas se a questão não for resolvida, se a luta ou fuga continuar dentro da minha mente, o programa está ainda instalado de estresse, nervosismo, depressão, medo, programas instalados, não está resolvido, ele fica no loop infinito. E esse loop, ele vai desenvolver doenças no nosso corpo. Vai liberar, vai abrir portas para que o vírus, a doença se instale. Então, assim que funciona o nosso corpo. Enquanto, aí vamos supor que passou, sei lá, um tempo, eu resolvi o problema dentro do estresse, dentro daquela situação. O teu corpo não melhora? Se já aconteceu isso com você? Então vejamos que se não está resolvido, o problema, a doença continua na minha vida, até que eu resolva a situação. Que quem controla o meu corpo é a minha mente. Não é o meu dedo, não é meu ombro. Quem controla o corpo todo é a mente. Ah, será que isso é verdade? Será que é mentira? Tá, vamos fazer uma analogia. O AVC, o acidente vascular cerebral, ou o tal do derrame, ele dá no meu dedo, né? Dá um derrame cerebral aqui. Na mão, né? A mão paralisa, dá o derrame na mão. Não, o derrame dá no pé. Não, o derrame ele dá dentro do cérebro. Já diz derrame vascular cerebral. Então o cérebro ele coordena o meu corpo. Isso é um programinha que quando tem aquele vazamento de sangue naquela região específica do cérebro, ele vai danificar essa parte do corpo. Então aquela parte do corpo que está dentro do cérebro, que dá aquele problema, que instala aquele programa, ele vai refletir no meu corpo. Teve uma conhecida que teve uma vez um problema na fala. Depois de vários exames foi constatado que o problema estava lá no cérebro, lá naquela região aonde coordena a fala da pessoa. Então veja que o cérebro ele controla toda a minha voz, ele que controla, o que eu falo, ele que controla, quando eu pisco, mas tudo é de forma inconsciente. Então a doença, às vezes, quer dizer, todas as doenças elas são formadas de forma inconsciente, aonde o nosso corpo ele está lutando contra alguma coisa, porque a natureza ela é perfeita, não existe erro dentro da natureza, não existe erro. Então nós que criamos esse problema. Tá joia? Espero ter ajudado vocês, tá ok? Essa visão terapêutica, essa visão que nós trabalhamos. Qualquer dúvida, qualquer sugestões, deixe nos comentários e estamos aí a qualquer disposição. Um forte abraço e que Deus abençoe.